Vamos lá, Coqueira, manda brise. Manda Impressionado com alguém breeze. criticando o governo e indo para a prisão. Eu sei que é impressionante. Obviamente não é um país livre apenas com base nisso, mas eu disse que era muito óbvio realmente da nossa perspectiva dos Estados Unidos. Perspectiva que sua eleição foi manipulada com a ajuda da CIA. Olha Essa aí. foi a minha conclusão. Há um artigo É muito óbvio bom que no foi. Financial Times falando sobre a E ajuda pausa dos aí. Estados Unidos para Inclusive, garantir a democracia. esse artigo é muito bom, já falei sobre ele em referência aqui. Eles admitem, o Biden se gaba de ter mexido nas eleições brasileiras. Ele se gaba. Porque o Brasil eles veem como uma mera colônia, onde eles podem. É uma república de banana. E é mesmo. A gente deixou se tornar a nossa república uma república de banana. Que é comprada por quem paga mais os interesses internacionais. E os Estados Unidos pagou mais, levou o Lula. E aí fez o L, fez o Brasil fazer o L. Mas não foi o brasileiro que decidiu. Eles fraudaram as eleições, caçaram o candidato de oposição e reconduziram de uma maneira falsa o Lula ao poder. Ele é um falso presidente, ele é um fantoche. Entendeu? Então, tudo que o Lula faz ou fala foi decidido pela equipe dele. Não tem diferença nenhuma do Lula e o Biden. Eles são o mesmo tipo de político. Eles são a imagem, a cara, a história, e por trás tem a equipe de burocratas. Manda lá. No Brasil. E por garantir a democracia, eles estariam garantindo a eleição do candidato de esquerda. Sim, sim. E o fato é que há tanto poder que o establishment exerceu, por exemplo, para evitar as emendas de voto impresso que tentamos, para tentar aprovar em 2021. O Tribunal Eleitoral organiza e julga as eleições no Brasil. Por que alguém do Tribunal Superior Eleitoral, Aí ele tá como usando o seu meu presidente, argumento. ministro Pode usar, cara, é um Barroso, bom argumento veio mesmo. ao Manda ver. Congresso e conversou com 11 líderes partidários, dizendo para eles não aprovarem a emenda do voto impresso? Por que alguém trabalha para não ter mais transparência na eleição? É estranho. Mas como Tucker, na minha posição, posso dizer-lhe, não posso acusar que as eleições foram fraudadas, mas de fato, eles também Eu não podem posso. provar que não foram. Ok. Só pra Foi ficar fraudada. claro, em um país livre pode ter qualquer opinião sobre a eleição Foi de fraudada. qualquer cidadão, certo? No Brasil, consideram isso crime. Então seria crime dizer, sim, a eleição foi roubada. Então, pausa, Sim. pausa aí. Poderia sofrer muito. O Eduardo tinha que ter explicado. Não é crime, não é considerado crime perante a lei. Quem considera isso crime é apenas o Xandão e a cabeça careca e doida dele, pô. Porque não é crime desconfiar das eleições, nunca foi. O Flávio Dino, inclusive, já tem vídeo dele desconfiando das urnas, onde ele garante que tem fraude e explica até como a fraude é feita. Tem vídeo do Dino. Então nunca foi crime desconfiar das urnas. E não é ainda. Então, eu não sei porque que os bolsonaristas, o Eduardo, eu não sei, eles ficam nessa de fortalecer a narrativa do inimigo. Toda hora que eles têm a oportunidade, eles fortalecem a narrativa do inimigo, cara. Meu Deus, contraria os caras. Não, it's not a crime. But Alexandre de Moraes is making it a crime by his head. He's deciding that it is. Você tem que falar, tem que explicar o que tá acontecendo. Foda-se, vai. Pelo menos estão falando, pelo menos o Tucker tá lá falando, é bom. Depois dá pra melhorar. No vai. Brasil se voltasse. Mesmo sabendo de fato que a CIA estava interferindo no processo democrático no Brasil, estava desempenhando um papel na eleição. Sim, sim. Você sabe, e uma das razões pela qual meu pai se tornou inelegível em tempo recorde logo após Lula assumir o cargo é porque ele teve uma reunião. Disseram-lhe que ele nunca mais poderia concorrer. Sim, ele é inelegível até 2026. Estamos tentando reverter dentro dos tribunais, mas como você pode imaginar, será muito difícil fazer isso. Ainda tenho esperança. De qualquer forma, foi considerado inelegível por ter reunião com embaixadores, onde discutiu o sistema eleitoral no Brasil, suas funções e criticou pontos. Coisa normal. Mas antes da reunião de Bolsonaro com os embaixadores, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral teve as mesmas reuniões com eles. Espere, então você está dizendo que seu pai, que frequentemente foi comparado ao Trump, foi declarado inelegível para concorrer novamente na próxima eleição, com base em reclamações sobre o sistema eleitoral, e que você teve um protesto contra uma eleição manipulada que foi apoiada pelos Estados Unidos, governo
e que, como resultado disso, os oponentes políticos de Lula acabaram na prisão. Quero dizer, parece o que está ocorrendo nos Estados Unidos. Esse é o ponto. Pausa aí, Você percebeu Coca. isso? Você vê, e tá todo mundo percebendo isso. O modus operandi que tá no controle do Brasil é igual ao modus operandi de quem tá no controle dos Estados Unidos. É o mesmo grupo. São as mesmas cabeças que estão pensando nessas estratégias. Então o Brasil é uma colônia dos democratas, o Lula é um fantoche desses caras, e o PT abraçou eles, mesmo odiando esses caras por natureza, porque eles são apegados ao poder, e eles sabiam que depois que o Lula foi preso devidamente, porque ele é um bandido de verdade, ele é um cara corrupto, eles sabiam que não teriam como o PT voltar para o poder sem o apoio dos Estados Unidos dos democratas. E foi o que eles fizeram acordo com o Satanás, e agora eles tiveram que empoderar o Xandão, pessoa que eles odiavam no passado, e não gostam até hoje, mas que eles têm que aturar, porque quem está patrocinando eles é a mesma pessoa que garantiu que o Lula fosse solto. Então o Brasil está completamente controlado por esses agentes externos, porque todos os políticos poderosos, os líderes ativos, aqueles que realmente puxam as cordas, devem favores ou são patrocinados por esses grupos internacionais. Então, é assim que é controlado a burocracia brasileira por agentes internacionais. E nessa entrevista está claro, o Tucker deixa claro, a CIA estava envolvida nas eleições e eles manipularam para que o Lula ganhasse. Ele deixou com todas as letras isso, entendeu? Tá mais claro que isso, não dá pra... E não sou nem só eu falando, eu já falo isso há muito tempo. Mas agora você vê Tucker Carlson falando, você vê pessoas nos Estados Unidos começando a ter esse entendimento da realidade, porque foi o que aconteceu, e tá mais claro do que a água.